A dor de cabeça é um dos sintomas mais frequentes e mais procurado no ambulatório especializado de neurologia. E todo mundo que vem ao neurologista já vem com a preocupação, porque normalmente os pacientes que procuram o neurologista decorrente à dor de cabeça vêm porque a dor está ficando mais frequente, está ficando mais forte. E basicamente os pacientes que vêm já vêm com medo de estar com aneurisma, já vêm com medo de estar com a dor de cabeça. E de fato, quando a gente vai examinar esses pacientes, vai colher na história, a grande maioria dos pacientes eles procuram um neurologista porque simplesmente deixou a dor cronificar. A chance desse paciente ter uma doença neurológica de base causando essa dor de cabeça é muito pequena. Os estudos demonstram que quando a gente tem um paciente que a gente consegue clinicamente, e a gente não precisa de diagnóstico, de exames complementares para a maioria dos pacientes, apenas ouvindo o paciente, examinando o paciente, a gente consegue definir um diagnóstico de certeza na grande maioria, em mais de 90% dos pacientes. Quando a gente define esse diagnóstico que esse paciente fecha os critérios para dor de cabeça primária, a chance desse paciente ter uma outra doença, de ter um tumor, de ter um aneurisma é muito pequeno, menos de 1%. Então, basicamente, o que a gente depende é de uma boa conversa, um bom diálogo com o paciente, procurar entender como que começou a dor de cabeça do paciente, desde quando está vindo a dor de cabeça do paciente, quais os fatores que entraram na história do paciente para fazer a dor de cabeça cronificar, por que cronificou. Então, a dúvida do paciente é, será que eu tenho um aneurisma? Será que eu tenho um tumor? Será que eu tenho alguma coisa na minha cabeça? Na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes, não precisa de nenhum exame. Nós vamos simplesmente ouvir o paciente, vamos examinar e vamos propor uma proposta terapêutica. E caso o paciente tenha algum critério de gravidade, que a gente chama de sinais de bandeiras vermelhas, caso o paciente ele fica refratário ao tratamento ou apresenta algum sinal de alarme que nós falamos, esse paciente sim, esse paciente ele deve ser investigado, ele deve fazer um exame complementar para poder excluir outras doenças. Mesmo nos pacientes que a gente encontra sinais de alarme, a chance de ter alguma doença de base ainda é muito pequena. Então, o que a gente deixa para os pacientes é que, de fato, menos de 5% dos pacientes vão precisar de exame complementar. Se você tiver um médico, se o seu médico te passa confiança, seu médico te examina, te ouve, e você tem confiança no seu médico, você deve seguir a proposta terapêutica. Sobre o déficit de atenção e a questão do esquecimento, da falha de memória, é preciso a gente avaliar sempre em qual perfil que nós estamos lidando. Se é o paciente mais idoso, se é o paciente mais jovem e como que está se desenvolvendo essa questão da falha de memória e da desatenção no paciente. Na grande maioria das vezes, o que a gente percebe no dia a dia é que os pacientes mais jovens que vêm se queixando de falha de memória, isso ocorre por diversas causas, sejam causas metabólicas, paciente que tem algum distúrbio da função tireoidiana, paciente que tem alguma disfunção renal, pacientes que, a grande maioria das vezes, muito paciente que tem problemas psicológicos, seja transtorno de ansiedade, paciente com depressão, que são doenças da questão psíquica que influenciam bastante na atenção do paciente. Obviamente, se eu não presto atenção no que eu estou fazendo, se eu não me concentro no que eu estou fazendo, a chance de eu não memorizar aquilo que eu vou praticar e não memorizar aquilo que eu vou guardar é muito grande. Então, desatenção e esquecimento andam muito junto. Obviamente, quando a gente pega um paciente mais idoso, com baixa escolaridade, que vem, além do esquecimento, vem tendo outros problemas que nós chamamos de problema cognitivo, esse paciente nós temos que avaliar um pouco mais a fundo. Mas se você acha que você está ficando um pouco desatento, um pouco esquecido, você quer trabalhar isso, tenha qualidade de vida, faça um exercício físico regularmente, tenha uma boa alimentação, uma alimentação saudável, beba bastante líquido. São atividades que vai ajudar você a tirar um pouco do estresse. Obviamente você deve procurar o seu médico, fazer um check-up, fazer uma avaliação
do seu estado metabólico e tentar ver se a causa que está te causando essa desatenção e esse esquecimento. Obviamente que alguns pacientes também possuem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que levam frequentemente a uma queda do rendimento escolar, a uma queda do rendimento no trabalho. A enxaqueca é uma das doenças mais prevalentes na nossa população, não só a população brasileira, mas também a população de todo o mundo. Classicamente, a enxaqueca é caracterizada por uma dor de leve a moderada intensidade, que normalmente ocorre apenas de um lado do crânio, mas também pode acometer os dois lados, mas mais comumente ela ocorre apenas de um lado. Classicamente é uma dor que a gente descreve com a dor que é latejante, que normalmente ela dura de 4 horas até 72 horas. E alguns sintomas também estão acompanhados junto com a dor de cabeça. O paciente normalmente ele tem uma sensibilidade maior à claridade, à luz. O paciente normalmente ele tem uma sensibilidade maior ao barulho, aos sons. Esses pacientes eles tendem a piorar a sua dor com esses estímulos. Além disso, o paciente normalmente ele pode ter um pouco de náuseas, pode chegar até a vomitar, dependendo da intensidade da dor que o paciente está sofrendo. E uma outra característica bastante importante da enxaqueca é que normalmente ela incapacita o paciente para fazer determinadas atividades. Normalmente a atividade física ela tende a piorar a dor de cabeça. Então, o paciente que tem esses sintomas, ele se encaixa nesse perfil, facilmente a gente consegue fechar um diagnóstico claro de enxaqueca. Enxaqueca ela ocorre em qualquer faixa etária. Pode ocorrer desde a criança pequena até o paciente mais idoso. Mas normalmente a fase de maior pico é a partir da adolescência até a idade de adulto jovem. Depois começa a diminuir um pouco a sua prevalência na população. O tratamento da enxaqueca vai depender muito da frequência que o paciente tem crise. Uma coisa é a gente pegar um paciente que tem uma dor esporádica, uma dor de cabeça a cada 2, 3 meses, e a outra coisa é aquele paciente que tem uma dor mais frequente. Por quê? Porque o paciente que tem dor mais frequente, ele tende a ficar usando mais analgésico, tende a ficar usando mais medicamentos que cortam a dor. Isso é ruim para poder aliviar a dor naquele momento? Não, até vai resolver o problema do paciente. O problema está a longo prazo, que esses medicamentos eles contribuem para a cronificação da dor. Com o passar do tempo, o paciente ele vai tender a usar mais analgésico e com isso vai perpetuar o mecanismo de cronificação de dor. Então, os pacientes que têm dor de cabeça frequente, eles vão se beneficiar de um tratamento que nós chamamos de tratamento profilático. E isso vai depender de cada paciente. A gente precisa estratificar o perfil do paciente para propor um tratamento adequado para aquele paciente. Isso depende da faixa etária. Criança e o idoso têm determinados medicamentos que não vão usar. Vai depender do perfil do paciente, se ele tem alguma comorbidade psicológica, paciente deprimido ou não. A gente pode usar alguns medicamentos antidepressivos que previnem dor de cabeça. Vai depender se o paciente está acima do peso. Determinados medicamentos podem diminuir o apetite, mas outros podem aumentar o apetite. Vai depender se o paciente tem, enfim, uma outra doença de base. Mas e aquele paciente que já faz o tratamento e cronificou a dor? Muitas das vezes tem alguns pacientes que ficam refratários até esse tratamento profilático. E hoje a gente tem à nossa disposição também a toxina botulínica, que recentemente foi aprovado pela Anvisa. E nós temos conseguido fazer um bom resgate em alguns pacientes. Obviamente não são todos os pacientes que têm indicação de usar toxina para dor de cabeça, especificamente para enxaqueca. Mas aqueles pacientes que cronificou a dor e está refratário, esse paciente a gente consegue fazer um bom resgate com a toxina botulínica. Nós temos feito esse tratamento em nosso consultório e com resultados bastante motivadores. Nada que foge da literatura internacional. A experiência da toxina botulínica na enxaqueca ela já vem há mais de 10 anos.
apenas recentemente foi aprovado pela Anvisa, mas a experiência no mundo inteiro mostra bons resultados naqueles pacientes que estão refratários ao tratamento. Sobre a questão da preocupação da população geral em ter alguma doença de base que esteja causando dor de cabeça, isso é até um pouco engraçado, porque normalmente quando as pessoas vêm e recebem um diagnóstico de uma dor de cabeça primária, seja ela enxaqueca, seja ela uma dor de cabeça tensional, ou às vezes uma dor de cabeça autonômica, que nós chamamos, muitos dos pacientes ficam até frustrados, porque não vão receber um exame complementar, não vão receber, querer afastar o aneurisma, mas de fato há poucos pacientes, muitos poucos pacientes com dor de cabeça terão de fato aneurisma. A questão da dor de cabeça que chama atenção para o aneurisma normalmente quando ele rompe, o paciente ele sente uma dor de cabeça extremamente forte. O que chama atenção no rompimento do aneurisma é o paciente que está bem e de um minuto para outro ele começa a ter uma dor de cabeça que já começa extremamente forte. Normalmente o paciente ele chega na emergência referindo-se à dor de cabeça mais forte que ele já teve na vida. Então, essas dores de cabeça que têm um início muito rápido e que ela já começa extremamente forte, obviamente esses pacientes eles devem ser avaliados, tem que ser excluído algumas doenças, não apenas aneurisma, mas tem outras condições patológicas que podem dar dor de cabeça súbita de forte intensidade, seja trombose de seio, seja vasoespasmo cerebral, enfim, outras patologias também podem cursar com essa dor de cabeça que nós chamamos de dor de cabeça entrovoada, dor de cabeça extremamente rápida e extremamente forte, que incapacita o paciente de fazer qualquer ação. Então, quando rompem, obviamente que nós não queremos pegar paciente que rompeu o aneurisma, que já é outro problema. E quando rompe, existe um risco muito grande de mortalidade, a mortalidade do rompimento do aneurisma é extremamente grande. Mas e os pacientes que têm aneurisma e queixam dor de cabeça? O que a gente percebe nos pacientes, e que é bem descrito na literatura, é que os pacientes que têm uma dor de cabeça com um determinado padrão e que normalmente alguma semana antes de um rompimento de um aneurisma, por exemplo, o paciente ele apresenta uma mudança no padrão da dor. O paciente ele tem um determinado tipo de dor de cabeça, seja ela, por exemplo, a enxaqueca, que é de um lado, que fica latejando. O paciente passa a ter dor, não mais latejando, mas passa a ter dor de cabeça mais empontada, mais forte. Obviamente, esse paciente está mudando o padrão de dor dele. Obviamente, esse paciente ele vai se beneficiar da investigação. A chance da gente pegar isso é muito pouco. Eu te dou um exemplo que durante o ano passado inteiro, de vários pacientes que eu atendo toda semana, e aí eu coloco na minha estatística com em torno de 30% a 40% dos meus pacientes, eles me procuram por conta de dor de cabeça, apenas 2 pacientes nós encontramos aneurisma cerebral. Então a chance é muito pequena. E nesses 2 pacientes que nós encontramos com aneurisma, o que chamou a atenção foi exatamente isso. O paciente ele tinha um padrão de dor e essa dor ela mudou a característica de dor. Obviamente a gente investigou, esses pacientes foram tratados e hoje encontram-se em acompanhamento regular. Mas também outras características chamam a atenção para a gente também descartar outras patologias, não apenas o aneurisma. Por exemplo, o paciente que está tendo dor de cabeça com febre, ele tem que ser investigado. O paciente que está fazendo uso de medicamento imunossupressor, que diminui a imunidade, e começa a ter dor de cabeça, ele tem que ser investigado. Assim como o paciente com HIV, todo paciente com HIV que começa a ter dor de cabeça, nós também temos que investigar esse paciente. O paciente que tem dor de cabeça especificamente durante o ato sexual, principalmente paciente que tem dor de cabeça na hora do orgasmo, também são pacientes de alto risco, também são pacientes que devem ser avaliados para outras patologias.